E essa tal de globalização? Pois é. É isso aí, gente. Globalização, palavra do dia. Já perceberam que há alguns anos atrás, assim, na época em que eu era criança, as coisas elas eram um pouco arcaicas. Tudo era muito ultrapassado à vista de hoje. Para aquela época era tudo muito moderno. Já ouviram falar de caderneta de anotações, tipo caderninho de endereço? Bem, quando eu era bem pequenininho, eu tinha um caderninho de endereços, tipo, dos meus amigos que eu nunca conheci, porque a gente tinha aqueles negócios de, eu leio uma revista. Então lá pelos meus 9, 10 anos, eu tinha uma revistinha que tinha o endereço de algumas pessoas que eram cadastradas através do endereço, dentro das revistinhas, e aí tudo que você lia e que você achava interessante, você compartilhava, tipo via, como hoje a gente tem Facebook, tal, essa era digital e não sei o que, naquela época a gente tinha essas comunidades dentro das revistas, aí você anotava o endereço daquelas pessoas e se comunicava com elas, só que não tinha celular, não tinha telefone, não tinha essa porrada de coisa que tem hoje. Então era tudo via carta. Você mandava uma carta e aí você recebia a carta. E assim, era a maior expectativa, sabe? Você mandava a carta e tinha 3 dias pra carta chegar. E aí a pessoa lia e respondia a sua carta. E era muito bacana. E a gente curtia essas coisas. Mas à medida que o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo muito. E só pra lembrar, eu acho que os meninos não tanto, mas as meninas mais. E como eu era muito bichinha quando eu era pequeno, sabe? Tipo, o bichinha que era zoado na escola, o que só sofria bullying, era eu. Gente, minha infância não foi fácil. A coisa foi cada vez mais complicada, porque, imagina, você é uma coisa estranha dentro de uma sala de aula. Eu gostava muito de estudar, então eu era o nerd, que todo mundo chamava naquela época de cu de ferro. Não sei se vocês já viram essa expressão. Cu de ferro. Hoje em dia é o nerd, é o descolado. Naquela época era o cu de ferro. E eu era o cu de ferro. Sofri pra caralho. Mas beleza. Tudo bem. E eu era fascinado por papel de carta. Toda menininha tinha uma coleção de papel de carta. E tipo, era muita viagem, porque os papéis de cartas tinham desenhinhos, era nhenhenhen, cheio de frescura. Mano, aquilo era muito bacana, você vivia. Aí com o passar do tempo, veio aquela história da desburocratização do telefone. Mano, naquela época, pra ter um telefone, você tinha que pagar, você tinha que comprar a linha. Tipo, você era sócio da Telesp, porque na época não era telefônica, era Telesp. E aí só quem tinha grana que podia ter um telefone. E a gente que era pobre, tipo, se comunicava por carta e pagava pelo selo. Beleza. Aí eles desburocratizaram. Agora você não podia mais, você não era mais sócio, você não precisava ter uma linha. Aí entrou esse negócio da telefônica. E o que acontecia? Não podia também liberar para todo mundo. Então tinha uma sede e aí uma casa comprava uma linha e alugava a linha para outras casas da região. E aí você tinha um ramal. Então era o número de telefone mais o seu ramal. Aí minha mãe comprou um bagulho desse, tipo... Aí você podia fazer ligação, aí vinha pro seu ramal a conta daquelas ligações. E você recebia a ligação, aí a pessoa te ligava e digitava o ramal para cair na sua casa. Era uma viagem. Mas era muito legal. Aí com o passar do tempo, isso já não funcionava mais, porque agora todo mundo podia ter um telefone. E todo mundo conseguiu colocar um telefone em casa. Naquela época, mano, você tinha que escrever as coisas, né? E o mais moderno que tinha era datilografia. Eu fiz aula de datilografia, ai que emoção! Foi muito emocionante. E eu me formei em datilografia. Pra que serve hoje? Pra porra nenhuma, porque você continua digitando. E hoje quem digita com o dedo às vezes digita mais rápido que quem digita com os 10. Tipo o meu caso. Mas beleza. Fiz o curso de datilografia. Consegui passar no curso. Comprei uma máquina de escrever e eu escrevia muito na máquina de datilografia. O foda era trocar aquelas pastilhazinhas que tinha fita. Aí a fita ficava batendo, acabava a fita, você rebobinava pra aproveitar o máximo. Porque naquela época era R$2,50. E R$2,50 era muito dinheiro. Meu, foi muito legal.
Beleza, aí inventaram um computador, MS-DOS. Aí eu falei, mano, eu já sei datilografar, vou fazer o curso de MS-DOS. Aí, tipo, eu já tinha 11 anos de idade. Fui fazer o curso de MS-DOS, Lotus. E aí tinha uns joguinhos em tela preta, os computadores eram aqueles de caixa gigante. E eu ia pro curso, eu não tava interessado em aprender porra nenhuma naquilo. Tanto é que eu não sei mexer em MS-DOS até hoje. Mas eu sabia jogar naqueles bagulhos. Mano, era muito legal. E ficava jogando, porque toda sexta-feira você podia ir pro curso e ficar fazendo o que você quisesse. E as aulas eram durante a semana, tipo segunda e quarta e sexta-feira você fazia o que você queria. Aí aprendi, aí comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, isso tipo, já 10 anos depois, com 21 anos, é que começaram a surgir os primeiros celulares. Porque, assim, os celulares antes eram elitizados, só quem tinha dinheiro podia ter. E, assim, eram uns tijolos imensos com antena, tipo StarTAC, que você abria e era mais um revólver na mão de uma pessoa do que um celular, porque se alguém viesse te roubar, se tacava o celular, matava a pessoa, de tão grande que era. E aquilo não demorava muito, esquentava demais, era uma coisa estranha. Mas beleza. E aí modernizou as coisas, a globalização entrou de cabeça, e aí começaram a chegar uns celulares muito estranhos, um redondinho, os outros que tinham, que eram flip, e aí era uma sensação, e dava pra comprar, dava pra você ter, e não era de chip, ainda era aqueles que a Telesp celular disponibilizava, aí você tinha uma conta por mês, só que não era uma conta tão cara, dava pra você pagar. E aí eu tive meu primeiro celular da Siemens. Tipo, era muito viagem. Aí você já achava o máximo, porque você podia mandar mensagem de SMS para as pessoas. Aí você tirava. E quando surgiu os celulares com foto, que você podia tirar uma foto, a foto saía toda assim. Mas pra você era, meu celular tira fotos. Porque até então, eu lembro que minha primeira máquina de tirar fotos, de tirar fotografias, era aquelas que você ficava voltando, sabe, mandando com filme Kodak. E aí a gente fazia coleção das cápsulazinhas do Kodak depois de revelar a foto, que era 2 dias para revelação, você levava, e aí às vezes você tirava 36 poses, eram 12, 28 e 36 poses. Só que, por exemplo, um filme com 12 poses, que você pagava R$5 mais ou menos na época, 7 daquelas 12 poses queimavam o filme ou ficava zoado. Ficava tipo, você ia tirar foto, agora vai tirar foto, aí você saía na foto. Ou se não, isso quando você não virava o rosto assim de repente, a foto ficava. Mano, mas o mais divertido era saber como a foto tinha saído, porque você não podia ver de imediato. E aí surge de repente a Polaroid. Aí você fala, dá pra eu tirar foto e já ver na hora. Isso já era também um luxo. Você passava na loja e você falava, um dia eu vou ter uma dessa. Caraca, você nem imaginava que um dia você ia tirar foto no seu celular. Oi! Pra você ver como a tecnologia evoluiu. Aí, de repente, essas máquinas de celulares, esses celulares começaram a vir com a opção de tirar retratos, tirar fotos. E saíam umas fotos muito bizarras, tipo, umas fotos que eram pixels, assim, absurdos, que você nem saía você mesmo. Você olhava pra foto e falava, nossa, sou eu? Será que sou eu? Mano, por que eu tô tão troncho assim? Saca? Mas beleza, isso foi evoluindo. Hoje em dia, todo mundo tem um celular e todos tiram fotos. E assim, as fotos saem melhores que tipo de profissional, sabe? Tem gente que compra o celular só por causa das fotografias. E todos são touch hoje em dia, né? Antigamente você tinha uma rede e aí era por SMS, você conversava com as pessoas só se você ligasse. Aí inventaram um tal de Orkut, que aí a gente chamava de Orgut. E aí tipo, tinha os depoimentos, você colocava as letras da cor que você queria. Era uma viagem, Aí inventaram os bonequinhos que você podia padronizar. E Orkut era a sensação, todo mundo tinha. E tinha as comunidades que você podia trocar ideia. E as pessoas cada dia mais se afastavam umas das outras. E até hoje as pessoas são muito afastadas umas das outras. Mas por quê? Porque a coisa é assim, ela evolui. E até que chegou o bendito do Facebook e o WhatsApp.
Hoje em dia ninguém mais conversa. Você vai para um restaurante, tá todo mundo mexendo no celular. Você não sabe mais o que a pessoa gosta de verdade, porque você não conhece mais a pessoa, agora é tudo WhatsApp. Sabe? Às vezes você tá do lado da pessoa e você tá conversando com ela por WhatsApp, né? Facebook, eu já não tenho mais, porque consome sua vida, você para de viver. Sabe? E tem muita coisa gostosa na vida, sabe? Essa globalização, esse inferno de eletrônica, muita coisa é boa. A gente evoluiu muito. Hoje dá pra você conversar com pessoas que moram muito longe de você. Na correria do dia, às vezes você não consegue ver a pessoa, então você pode pelo menos mandar um bom dia. Isso ajuda bastante. Isso é muito legal. E assim, a evolução é muito, muito importante para a humanidade. Mas estamos a uma evolução tão grande que às vezes eu tenho medo. E se a gente parar de existir? Se a gente parar de ser humano? Porque hoje em dia a gente só se fala, a gente só se vê através de uma máquina. Porque é muito raro a gente sair para beber. Daqui a pouco a gente vai estar comendo através de um equipamento eletrônico, porque nem isso a gente vai conseguir mais. Resultado disso, pessoas mais gordas, sedentárias e sem sociabilidade. Galera, vamos acordar, vamos fazer outras coisas. Ainda existe Ibirapuera, ainda existe parque de diversão, cinema, teatro, gente. Ainda tem show, vamos viver a vida. Vamos sair de trás da máquina um pouco. Não tô dizendo pra você esquecer e parar de viver esse mundo, mas viver também a realidade. Porque o mundo virtual, ele já diz, é virtual, ele não existe. Ele só é um espelho da realidade, um reflexo da realidade. E aí a gente pode fazer muito mais. Então, galera, esse é o recado de hoje. Vivam a globalização com consciência. Sejam felizes, mas também provoquem felicidade para outra pessoa. Por exemplo, agora a gente está se falando pelo YouTube. Mas, além do YouTube, existe muitas outras coisas mais. Além do Facebook, existe muitas outras coisas mais. E elas são reais, elas são palpáveis. Vamos curtir melhor a vida, galera. Vamos viver. Isso é o que é importante. Gente, um beijo bem grande. E até a próxima. Falou!